O PT quer beliscar o segundo turno das eleições em estados onde o agronegócio é forte. O Bruno vai trazer os detalhes. Como é que essa sigla pretende agir nesses locais? Porque aderência não tem muito não, né, Bruno? Evandro, até por conta de emendas também que não serão repassadas numa época eleitoral somente após as eleições. Então, o que vai refletir justamente no reduto eleitoral será o resultado de ações do governo federal. Mas Lula está até alegre, está feliz. Com quem eu conversei, auxiliares do governo, disseram que Lula está até otimista com o resultado no coração do agronegócio, aqui na capital, em Goiânia e em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, com quem vai disputar as eleições, que é justamente no coração do agronegócio. Então, diante disso, os números que foram repassados para o presidente Lula, ele ficou otimista antes de viajar para o Chile, porque os números chamam a atenção. É claro que não estão na liderança, até por conta, ainda existe uma dificuldade do governo em se relacionar, em conversar com o setor do agronegócio, mas já tem um indicativo de que o seu candidato chegará no segundo turno e é justamente essa a ideia. Talvez nem de conseguir êxito de ser o vencedor nas capitais, mas de chegar no segundo turno. Isso significa o quê, Evandro? Um cartão de visita para o Palácio do Planalto para as eleições de 2026. A ideia do presidente Lula é reforçar essas viagens justamente em regiões que têm um difícil acesso, uma difícil aceitação, anunciar obras ou inaugurar obras naquelas cidades, naqueles estados e fortalecer a discussão de assuntos como a segurança pública, que isso consegue refletir diretamente lá naquele reduto eleitoral. Então, essas duas capitais, o estado de Mato Grosso e aqui em Goiás, está chamando a atenção e deixando esse clima de otimismo no ar ainda no início de uma campanha eleitoral. Agora, a conferir se esse resultado, se esse discurso também seja uma pauta otimista ou não, o comportamento de Lula em relação à história da Venezuela, se isso vai refletir também no seu eleitorado e nos seus candidatos que vão disputar as eleições de outubro e se vão conseguir chegar até no segundo turno. Evandro, isso que eu ouvi nas últimas horas aqui na capital federal. Opa, Bruno, muito obrigado pelas informações. Ô, Piperno, você acha que pode funcionar essa estratégia? Veja, em Goiânia, a candidata do PT, Adriana Corsi, ela é forte e tem um sobrenome muito conhecido. O pai dela já foi prefeito. E lá em Cuiabá também o candidato do PT aparece bem nas pesquisas. Mas também temos que ponderar o seguinte: o problema do PT, e especialmente do presidente Lula, não é tanto o de ter resultados razoáveis nas capitais. Então, uma coisa é ter uma boa votação em Goiânia. Claro que é importante, óbvio que nas últimas eleições municipais o resultado foi muito ruim. Agora, a questão também é saber se vai pontuar bem lá nos grotões, lá no interior. Aqui em São Paulo, por exemplo, o candidato da esquerda, o presidente Lula ganhou na cidade de São Paulo e tomou uma lavada no interior de São Paulo. Aliás, só queria dizer para vocês que aquelas imagens bem do alto, que mostram aquelas fazendas maravilhosas de soja, são as fazendas do Piperno. Então, essa aí, eu não sabia, mas então eu vou lá tomar posse. Ô Zé, como é que você vê essa estratégia? Você acha que pode funcionar em cidades do interior, de locais como Mato Grosso do Sul, que são estados tipicamente do agronegócio? Porque recentemente eu estive nesses locais e eu não vi muita aderência à política do PT, não. Nem no pleito local, em muitos lugares. Não, não tem não. Eu também estive, fui a Canarana, um abraço ao pessoal de Canarana, uma cidade muito bonita, muito próspera, né, no interior do Mato Grosso, e pude assistir lá no estado e aqui em Goiás também, né, esta resistência. E o presidente Lula, segundo até aliados, não faz muito esforço para vir. Aí ele coloca interlocutores, mas os interlocutores falam sozinhos. Aí dizem, olha, o Plano Safra com R$500 bilhão à disposição, mas não dá o passo seguinte. Quando vai à China, não leva representantes do agronegócio. E há uma divergência interna sobre a relação com esses empresários, que são empresários sérios e de uma área muito sensível, até porque
é muito insegura, né? O empresário do agronegócio, ele conta ali com dificuldades ocasionais que não são controláveis, como falta de chuva e assim por diante. E o governo, ele se distanciou deste agro. Existem vários agronegócios, né? Mas 3 principais: os plantadores, os vendedores e os exportadores. São pessoas que têm interesses diferentes, ideias diferentes e assim por diante. E falta ao agronegócio um entendimento geral do que está acontecendo. Nas minhas críticas, e inclusive eu falei isso numa palestra, o presidente Lula e o governo em geral lidam com a área empresarial e trabalhista como há muito tempo, de que o empresário, o funcionário, né, o trabalhador, era aquele de macacão, capacete, que ia lá e batia ponto. Não é mais assim. Hoje o mundo está diferente e o Brasil se inseriu nisso, em pessoas terceirizadas em todos os setores, inclusive na agricultura, na agricultura de alta performance, né, que é o caso. E aí o governo continua subsídios para as montadoras de veículos que não dão nada, não representam nada. O agronegócio é 30% da economia do Brasil. As montadoras, 4%, ou algo parecido. E os subsídios vão para lá, constrói túneis para facilitar não sei o quê, infraestrutura ainda pensando que o negócio é montadora de veículos. O Brasil não exporta veículos, né? Tem dificuldades nessa área e é compreensível a dificuldade. Então, por que não o governo jogar o peso do investimento, da infraestrutura, num ramo que está dando certo, que é o agronegócio? Qualquer manual de gestão e administração, eu li recentemente uma frase que diz o seguinte: dá força à força. O que é dar força à força? Se você tem um produto na sua empresa que está vendendo bem, está numa performance boa, você deve investir naquele produto. E está faltando exatamente isso. O Brasil investir no agronegócio. Não é essa não atrapalhar, tá bom, não. O Brasil tem que jogar infraestrutura, tem que jogar subsídios, sim, e recursos, créditos e tal, para cada vez mais alavancar esse processo. Rapidamente, Piperno, eu vi que você divergiu um pouco. O que foi? Não, sim, são 2 coisas. Eu gosto muito do agro, embora eu faça críticas a subsídios. Eu também sou indústria, futebol clube, nunca neguei isso, mas também critico os subsídios. Então, veja, é verdade sim que o governo, desde sempre, concede subsídios à indústria automobilística, que já foi um setor até mais importante do que é hoje. Agora, a indústria automobilística também acaba de anunciar pacotes de investimentos para os próximos anos de mais de 100 bilhões de reais. E vejam, quando o governo ele anuncia subsídios, como naquele plano lá da nova política industrial, não são subsídios apenas para a indústria automobilística, mas sim para todo o setor industrial. E, aliás, agora em junho, o setor da indústria apresentou um índice de crescimento muito robusto, que até surpreendeu aí os economistas, enfim, analistas, de 4,1% em relação ao mês anterior. Então, veja, eu acho o seguinte: se ajuda um, tem que ajudar todos, porque país algum do mundo que almeja algum dia ser, enfim, desenvolvido, ele pode abrir mão da sua indústria.